Tudo bem com vocês, meus caros? Nós estamos aqui no programa 17, Ciência e Vida, hoje tendo a grata satisfação de ter dois novos participantes no programa, mas que já são conhecidos. Tem o Marco Silva, que é o grande presidente do Sindilógico de Montenegro, e o Cláudio Siquileiro, que é um consultor com especialidades várias e foi ex-diretor do Carrefour, né? Mas o nosso foco aqui é um foco mais voltado para o pequeno varejo, para o pequeno negócio, aí, ou seja um mercado, seja uma loja, seja um açougue, seja uma padaria, ou seja, porque assim, nós estamos vivendo um momento de transformação. 2025 vai ser um ano mais complicado que foi 24, e a gente tem visto assim o varejo sendo atacado de várias formas, o pequeno varejo, né? De um lado entram as farmácias que começam a vender coisas que normalmente antes não vendiam, vende sacola, vende brinquedo, vende brinde, vende cooler, vende tal. Nós temos a internet com o Mercado Livre, o Shopee, que facilita a entrada de tudo que é coisa praticamente, a própria Amazon. Nós temos as lojas de R$ 1,99 ou de R$ 10,99 agora, que no Natal as pessoas passam por várias lojas e acabam comprando lá, ou seja, é um monte de produtos onde a qualidade sempre é questionável. Tem os atacarejos, no sentido assim de que o atacarejo também invadiu essa área, não só do grande volume, mas também do pequeno volume. E como eles compram bem, eles têm uma condição de preço facilitada. E internamente tem questões de falta de funcionário, que a gente não tem o tempo necessário para poder cuidar da gestão. Então a nossa pergunta mistério, né, como eu digo assim, aquela pergunta que nós pretendemos responder junto com os colegas aqui, é o que os donos, gestores e funcionários dessas pequenas lojas, pequenos varejos devem fazer para lucrar nesse ano. E eu vou começar, né, agradecendo a presença do Marcos, assim, e perguntar para ele de cara, né, daquilo que eu comentei, Marcos, né, o que tu acha que é o maior impacto em 2025, na sua opinião? Obrigado pela presença de novo. Obrigado pelo convite, bom dia, boa tarde a todos aí. Assim, são vários impactos ali que a gente tem, né? Mas eu vejo que a falta de mão de obra qualificada e a falta de qualificação também do gestor, às vezes, ele não procurar uma qualificação, eu vejo que é o maior entrave. Às vezes, tu saber do problema já é a melhor solução para a tua empresa. E a falta de qualificação, eu acho que é um tema que a gente está com dificuldade de mão de obra. Recentemente eu participei de dois congressos com a Patrícia Palermo, que é economista, e a gente teve uma questão ali de falta de funcionários, falta de pessoas interessadas. Por quê? A questão do benefício, eu acho que é uma coisa importante frisar, veio para ajudar ali no momento da pandemia, mas hoje ele está sendo colocado em xeque ali. Eu trabalho por um salário X, ou eu tenho um benefício e consigo fazer um bico ali. Então, benefício está falando Bolsa Família. Ou seja, hoje em dia é melhor ficar não fazendo nada e ganhar um Bolsa Família do que trabalhar. Fazendo bico. Aí tu faz um biquinho, faz uma faxina, faz uma limpeza. Ela mostrou um gráfico assustador. Porque esse pleno emprego que o governo fala não é um pleno emprego, porque ali é entrevistado só quem está procurando emprego. Então, esse pessoal que não está procurando, ele não entra na conta. Não entra na conta. Então, o que acontece? Essas pessoas têm coloca na balança, é um peso. E aí ele não vai procurar emprego. E a curva de pessoas procurando emprego é muito grande. Está faltando mão de obra em todas as áreas. A gente precisa de qualificar essa mão de obra, né? É uma coisa que precisa ser qualificada. Então, eu acho que esse é um dos gargalos, né, bem importante, que vai impactar 2025, e as questões econômicas que a gente já sabe aí que são bem relativas. Tá. Deixa eu passar, eu já anotei essa questão tu trouxe uma coisa interessante, que é a qualificação dos gestores, mas eu quero pegar depois, passar a palavra agora para o Cláudio Siquileiro. Obrigado, Cláudio, por estar presente conosco aqui. Eu que agradeço a estar presente, um bom dia para todo mundo. E o que eu trago é o seguinte: primeiro, eu concordo com o Marcos, a qualificação é um problema sério, mas eu vou um pouquinho mais adiante, que na realidade o nosso mercado, da forma como ele está hoje em dia, quando a gente fala principalmente em internet,
ele afeta tremendamente o pequeno varejo. Ele vai diretamente ao pequeno varejo, porque eu consigo produtos muito baratos no mercado, seja através do e-commerce, certo? Que é uma coisa que a gente olha às vezes e não acredita nas ofertas que estão lá colocadas. Que está lá, né? Certo? Preço, verdade. Seja buscando produto lá fora, né? Que muitos trazem containers de produtos para o país, nacionalizando os produtos, e eles ficam muito baratos. É o caso dessas lojas 199, é um grupo e eles compram junto, né? E a Aristeu não é mais 199, não é mais 10,99, agora é 12. Esse é o valor agora. Tá? O segundo que eu diria seria a internet, juntamente com os de R$12. Os produtos de R$12. Na verdade, para mim, esses dois aqui afetam tremendamente o pequeno varejo. É um nicho específico ali. É específico, porque ele bate direto no pequeno varejo, ou seja, ele termina tirando uma fatia do pequeno varejo, tira do grande também, mas no grande não afeta tanto, porque normalmente esse produto é um produto que tem uma margem menor, então o grande não se interessa tanto por ele. Mas eu só, caraca, assim, por que eu coloquei açougue e padaria? Porque tu não vê num 12,99 vendendo carne nem pão. Mas na realidade também é afetado, porque aí tem os atacarejos, tem outras coisas que fazem com que tu também, o padeiro, sofra, porque a gente sabe que um padeiro, ele vende pão e mais uma espécie de produtos de conveniência. Complemento. E aquele complemento, ele sofre. Quem vende só carne, ele acaba vendendo também outras coisas, espeto, sal, carvão, que daí é encontrado. Então, na realidade, se eu quero comprar tudo, eu não vou num açougue, eu vou num atacarejo, ou num supermercado. Então, assim, na realidade, é uma questão, concordo contigo, Cláudio, mas é uma questão de gestão, de qualificar o gestor nessa história, assim, nessa visão, para poder entender esse movimento. Só desculpa te interromper. Pode falar. Para essa questão, assim, eu acho que falta nessa qualificação do gestor, é uma coisa que eu vejo muito acompanhando pequenos varejos, é o que? Tu saber aonde tu ganha dinheiro. Tem gente no negócio que não sabe aonde ganha dinheiro. Eu já conversei com padarias, dando um exemplo de padaria, só para finalizar e deixar o Aristeu falar, que eles vendem esses produtos que às vezes não agrega nada. É só para ter. Então, assim, saber aonde tu ganha dinheiro. Isso é importante. Perfeito. Na realidade, é a aproximação do nicho, né? É saber qual é o seu nicho de mercado. Tá? Por isso que eu ia entrar nos que o Aristeu comentou, principalmente essas de 12 também, Aristeu. Hoje em dia eles têm uma quantidade de produtos tão vasto que atinge tudo. Ele consegue atingir todo mundo. Todo mundo. Um pouquinho de cada. Bom, e o que tu sugere? O que a gente pode recomendar, Marcos, aos donos desse estabelecimento? O que eles têm que fazer? De pequenos negócios. O que eles têm que fazer? Eu já sei que é qualificado, gestão, preço e tal, mas o que eles têm que fazer? Primeira coisa, isso é a minha opinião como gestor, eu tenho a minha empresa há 28 anos, tenho 2 empresas, eu acredito que o ponto é saber aonde tu tem lucro, que eu falei antes. Às vezes não compensa tu trabalhar com produto só para dizer que tu tem. Tá, e como é que eu sei onde tem lucro? Aí a questão vem a gestão, né? E como é que eu ajudo o cara da gestão a entender isso aqui? Eu acho que assim, a primeira coisa tu tem que ter um sistema. Eu vejo empresas hoje que não tem um sistema operacional. Eu no meu sistema operacional lá, eu pego lá e eu consigo ver aonde está a minha margem, aonde está meu giro maior. Esse tipo de coisa é importantíssimo. Tem gente que não considera, trabalha de um jeito. Eu tenho várias lojas e estão tendo dificuldades enormes, esses gestores, para se adequar à nota fiscal, esse tipo de coisa. Então, um sistema bom, isso tem muito valor. Às vezes, um sistema bom, não estou menosprezando um setor ou outro, mas tu tem um sistema que te dá um retorno, que a hora que tu puxa ali a informação, tu tem a informação, é importantíssimo para a empresa. E os donos... Bom, fala, desculpa. Eu vou um pouco mais além do que tu está indo, Marcos. Quando a gente olha o varejo como um todo, principalmente o pequeno varejo, o segredo é a compra. Né? Se eu não souber comprar,
Tô lascado. Esquece porque eu tô morto. É. Eu morri ali, tá? Então, o que eu diria assim, como que eu posso comprar bem? Tá? Essa é a pergunta, certo? Se eu compro sozinho, eu consigo? Se eu compro associado, em grupo ou em rede, melhora? Com certeza. Com certeza. Então, na verdade, o grande segredo é eu conseguir formar redes, o que eu chamo de cadeia de suprimento, tá? Certo? Aonde eu consiga ali, associado mesmo ao concorrente meu, olha só o que eu estou dizendo, tá? Mesmo ao concorrente meu, estar junto com ele adquirindo um produto, certo? Que permite que eu seja competitivo. Porque aí qual é a diferença que eu vou ter em relação ao meu concorrente se eu comprar junto com ele? O meu serviço. Aí eu tenho que aprender a trabalhar. E tu vês possibilidade de acontecer essa formação de uma rede de compra entre os pequenos varejos chineses? Já existe uma rede, redes que funcionam, tá? Eu vou dar um exemplo da Rede Mundi ali, que é calçados, que é o setor que eu trabalho, que eu entendo. Já existe, só que eu vejo que às vezes as pessoas não querem participar, não querem se envolver, acham trabalhoso, acham difícil. E então, assim, é uma opção. Eu acho que hoje tentar criar uma rede para comprar produtos específicos, tem alguns nichos em Montenegro, vamos falar de Montenegro e região. Sim, Montenegro e região. Que daria para fazer, tá? Vamos dizer, no meu nicho de confecção, tu poderia ter opção de fazer. Calçados também, já tem algumas que fazem. Mas eu acho difícil a adesão. Por quê? Porque é um nicho muito particular. Agora, vamos dizer assim, supermercado, setor de supermercado, daqui a pouco teria mais opção, porque são produtos específicos. Vamos dizer, açúcar é açúcar igual para todo mundo. Confecção e calçado, porque aí é o que eu falo, que cada setor é muito específico, porque vem uma questão de gosto. Eu vejo no meu setor que eu compro amarelo, o cara compra preto, então, tipo, é muito relativo. Isso eu acho mais complexo. Mas assim, explorando um pouquinho, a minha percepção é que em 2025, quem não organizar essas questões que tu falaste de saber onde ganha e que tu falaste, Cláudio, de comprar bem, vai quebrar. Vai quebrar. E muita gente... E aí assim, né, nesse sentido assim, pô, tu vai quebrar, se tu não te ver, não começar a te coçar, entre aspas, assim, tu vai quebrar. Então, como é que a gente pode ajudar esses donos a terem essa consciência? Assustando? Eu acho que tem que partir da pessoa, aquele interesse por entender o seu negócio. Eu acho que é o primeiro passo que um lojista, eu já dei consultoria para algumas empresas, o primeiro passo é entender aonde eu estou errando, porque tu vê aonde está errando. Tu vê se está sobrando ou se está faltando dinheiro. Qualquer empresário consegue ver. Aí a gente entra mais para o lado financeiro. E não só isso, para o lado de qualificação do profissional. Ou seja, são as duas coisas. Certo? Para o próprio dono da empresa. Sim. Tá? Que é ele perceber que se ele não souber comprar, ele não vai conseguir ganhar. E isso, na verdade, passa exatamente por ele entender o que é o negócio dele. E para ele entender o que é o negócio dele, às vezes tem que ser qualificado. Que não é só o funcionário, esse é um detalhe importante. O funcionário passa pela qualificação do dono. Eu vou contar uma situação rapidinha aqui. Eu tive um treinamento em Porto Alegre e eu conheci uma pessoa que faz gestão do negócio dela lá, negócio de roupa igual o meu, e o negócio dela crescendo a números 30%, 40% numa crise dessas, como a gente vem passando. E aí, na hora de almoçar, o que eu fiz? Eu sentei do lado dela para saber qual o segredo. Qual o segredo, aonde ela está vendo. Porque, às vezes, falta esse network com as empresas, tá? Fazer um bate-papo com as empresas para poder conversar, entender aonde está errando. Porque, quando eu faço um network, eu trago muita palestra para o Cindy Lojas. E nessas palestras a gente conversa, um empresário com o outro, e como é que tá? Não, mas para mim foi ruim, para mim foi bom. Então, ali tu consegue tirar qualificação também em todo lugar. E ela me disse o quê? O que ela fez no negócio dela? Um negócio igual ao meu, o que ela fez para estar crescendo isso? Ela fez um treinamento sobre consultoria de moda,
E é um treinamento caro, é um treinamento com uma empresa de Paris, lá, um negócio para dar consultoria de moda. Realmente para... E ela pegou e colocou isso para os funcionários. Ela repassou, ela fez e depois ela deu o curso. Ela repassou. E o que ela faz? Essa consultoria eles cobram na loja. A loja cobra essa consultoria. É um valor, tu quer ir na loja ter uma consultoria de moda, tu pode ter uma consultoria. E esse valor é para o funcionário. O que ela fez? Ela pegou e deu um incentivo para a mão de obra, porque o incentivo hoje é dinheiro. E esse incentivo trouxe o quê? Resultados no negócio. Então, isso eu acho que anda junto. É um ponto que anda junto. E o empresário saber, lá na carne, o que eu posso fazer dentro de um açougue para melhorar minha venda? O que eu posso? Aonde eu posso agregar? Às vezes os caras não conseguem ter essa visão, que nós estávamos falando antes fora do programa. Ele está dentro do negócio e só quer saber de pagar boleto e tentar pagar incêndio. Vamos tentar organizar assim um pouquinho. Nós falamos primeiro a questão não está desorganizado, só organizar a minha ideia assim. Nós falamos a questão de que eu tenho que comprar bem. Comprar bem resolve numa questão preço, que eu vou ter uma margem melhor para trabalhar. Mas assim, se eu quiser competir com esses vários concorrentes que estão entrando forte, eu tenho que trabalhar o atendimento. Também. Entra o que tu disseste, Marcos, assim, eu tenho que conhecer o meu negócio, saber onde eu estou ganhando. Mas entra também a gestão da operação, que é o atendimento. Quando eu falo atendimento, não é só atender bem ao cliente, boa tarde, tudo bem, como é que está o senhor e tal. Na realidade, é o layout da loja, tá? É a disposição da loja, é o cheiro da loja, a vitrine da loja, a qualificação das pessoas para receber, né? O ato de consultar. Isso é o atendimento. Isso eu acho que é uma coisa, eu tenho certeza, não só em Montenegro, mas em Porto Alegre, que os pequenos varejos não atendem. Eles não atendem. Eles atrolham a loja de várias coisas, querem mostrar, então tu fica preso, não tem corredor. Quer ter tudo. Quer ter tudo. Então, assim, é uma coisa estranha. Então, assim, na realidade, isso para mim, como é que vocês veem isso aqui? Vou começar por ti. E aí, como é que se vê, como é que se resolve essa questão? Na realidade, aí tem que reolhar todo o processo que tem dentro da loja. A operação da loja. Mas não é só a operação da loja, porque isso é uma parte, eu concordo contigo, Aristeu. Essa organização, essa redistribuição de todo o processo dentro da loja, ou seja, tornar ela vendável, Atrativa, né? aos olhos do cliente, tá? É extremamente importante. Mas principalmente o atendimento e o contato do funcionário ou do dono da loja, aí não vamos falar só do funcionário, do dono da loja, com o cliente dele. Porque na realidade isso é uma coisa que às vezes o pessoal que tem varejo não se dá conta. Quando eu vendo alguma coisa, eu não estou vendendo um produto, eu estou vendendo uma ideia. E uma ideia parte exatamente por isso que tu comentou agora há pouco, Marcos, desse case que tu trouxe, esse case de sucesso, que é o quê? É o relacionar o produto com aquilo que aquele cliente espera. Porque, vamos parar para pensar um pouco, qual é a diferença entre um bom e um mau vendedor? Na realidade, é que o bom vendedor consegue vender a ideia do produto. Ele não vende o produto. Ele vende as coisas que o produto traz junto com ele. Uhum. E o mau vendedor se preocupa em despachar o produto, em tirar o produto dentro da loja. E aí nós voltamos ao assunto qualificação, né? Mas não só ao assunto qualificação, ao entendimento do que é venda. Do que é venda. Do que é venda, tá. A minha esposa fala uma questão, porque assim, hoje na empresa eu sou financeiro e faço toda a parte operacional e ela é a parte de frente. Ela é que atende. Ela é a que é à frente e nós temos 12 funcionários. E ela usa um termo que eu acho que é fantástico, ela sempre usou isso, que a gente não vende roupa nem calçado. O que vocês acham que a gente vende? Tu vende moda. Eu vendo a emoção que aquele produto vai gerar. Vai sentir na pessoa. Ela diz assim, a gente vende a emoção
que aquilo vai trazer. Então, quando a pessoa vai lá me pedir um vestido para a primeira comunhão do filho ou para sair, ela tenta fazer o melhor para aquela pessoa, para entender o que a pessoa quer. Perfeito. Entender o que o cliente quer. Entender, olhar para o cliente e entender o que ele quer, entendeu? Isso é muito importante. Não, e tem uma coisa aí que tu está falando que me relembra sempre que eu vou a uma loja. Normalmente quando a gente vai numa loja, o que a gente olha? A gente olha um produto, olha primeiro todo, aí tu olha um produto e diz assim, esse produto aqui é um produto que eu gostaria de ter. Por quê? Porque ele me leva a um sentimento. Que é a emoção. É a emoção. Mas o vendedor só vai conseguir me vender isso se ele conseguir enxergar a minha emoção. Enxergar o que tu está procurando. Bom, deixa eu só colocar mais um dado nessa história aí. Eu fui ao centro de Porto Alegre, fazia alguns meses. Porto Alegre, antigamente a gente morava lá, mas agora eu fui procurar na loja Segésio. A loja Segésio era, bons tempos atrás, era o melhor lugar. Aí fui lá, o primeiro lugar mudou de lugar, eu não sabia, quando achei era um lugar menor e tal, eu perguntei, tem tal coisa? Ah, tem. Aí o vendedor começou a procurar e eu atrás. E não achou. Não achou. Aí, desculpa, não tem. Então tu nota assim, então é um atendimento de preparo. Esses dias eu fui num supermercado, perguntei, tem tal coisa? Tem. De novo fui correr atrás dele, ele olhou assim, puxa vida, esses caras estão sempre mudando de lugar as coisas. Na realidade, assim, ele fez um comentário sobre a gestão do super. E pejorativo sobre o pejorativo. Então não tem. Então, na realidade, assim, aí eu entro numa seguinte questão. Como é que eu me comunico externamente da minha loja? Não é fazendo propaganda, não é botando no cartaz, mas qual é a imagem que eu passo? Porque se eu não cuidar da minha imagem externa, e aí vem a fachada, vem o uniforme, vem toda como é que eu mostro para mim? Aqui entra a comunicação externa. Se ninguém souber que eu existo, ninguém vai me procurar. Né? Então tem que ter o lado do marketing bem feito, não aquela lógica de bastantão. E só jogado. Como é que vocês veem essa questão do marketing? Os gestores fazem isso em Montenegro? Eu acho que dentro da realidade se faz, mas hoje o que eu digo assim, tem muita empresa que se preocupa em contratar um marketing, contratar uma agência, fazer todo o processo e falha no final. A falha no final, isso é o que tem que ser abominado. Dentro da empresa, nós temos uma política ali, a nossa empresa cresceu muito nos últimos anos, que é o quê? A gente tenta resolver na hora. O cliente, a gente se coloca no lugar do cliente, entendeu? Então, a gente tem um marketing legal, mas a gente olha, porque tem muita empresa, eu vejo muito isso. A empresa gasta dinheiro, gasta tempo. E quando bota um cara lá na frente e não falou com o funcionário, não contou a história da empresa, não falou o que ela quer que ele olhe para a pessoa e diga assim, entenda. Está falando aí que contrata uma agência, mas na hora H ela falha no treinamento ao funcionário. Vamos dizer assim, ou até o gestor falha, porque assim, ele contrata a agência, ele faz propaganda, ele faz tudo direitinho, ele gasta um bom dinheiro. E aí, na hora de dar um treinamento bom para o funcionário ali e mostrar o que é a visão da empresa, o que ela busca quando atende uma pessoa. Mas aí, Marcos, nós voltamos àquilo que nós começamos conversando. Muitas vezes o empresário não sabe exatamente o que é o negócio dele. Então, ele não consegue transmitir para a equipe que está preparando, vamos lá, para a equipe de marketing que está preparando, e, consequentemente, o funcionário dele fica falho. Eu acho porque o grande segredo, só completando, porque o grande segredo da venda não é somente o ter o produto, não. É esse contato e esse entendimento do que é o negócio. Porque aí é que está, e aquela história assim, qual é a imagem que a empresa deixa sempre? A imagem que a empresa deixa sempre é o contato com o cliente. É o final. Bom, que é o final. 5 minutos. 5 minutos é o momento que a gente tem assim, nós temos várias coisas. O que tu sugere ao nosso telespectador aí que ele faça?
Eu acabei de escutar o Marcos, o Cláudio, me disseram um monte de coisa. O que eu faço? Por favor, deem orientação para quem está nos assistindo agora. Vou falar, primeiramente, sente dentro do seu negócio e tente entender o seu negócio. Se eu não consigo entender o meu negócio, não sei o que dá lucro, procure gestão, procure aperfeiçoar a sua gestão, colocar amor no negócio. E aí depois tu começa a disseminar para a equipe. Busca ajuda externa? Com certeza. E tem muita gente que acha que não vale a pena buscar uma ajuda externa e às vezes tu precisa, porque uma coisa que eu falei ali fora, que às vezes tu tá tão focado em pagar boleto, em apagar incêndio, que não consegue mais ver as pequenas coisas, as nuances que são realmente. Então... Tu, Cláudio? Concordo plenamente contigo, Marcos, e vou adiante, tá? Faz isso tentando enxergar se eu consigo me associar para poder comprar bem. E aí eu associei agora o atendimento com a rede, porque aí agora eu olhei, entendi o meu negócio, consigo comprar bem, consequentemente eu vou melhorar o meu lucro. Mais uma pergunta que talvez a gente tenha que continuar no próximo programa, mas assim, tá? Como é que eu consigo captar pessoas boas para trabalhar comigo? Como é que eu consigo ser atrativo? Porque não adianta nada, assim, eu vou errar na última parte, que a parte isso. Como é que eu consigo captar gente boa? Essa eu acho que é a parte mais complicada que tem. Tá, mas como é que você Eu sei, eu comecei por aí, tá? Por que eu digo que é a parte mais complicada? Porque na realidade nós temos hoje uma educação que está deixando a desejar. E consequentemente nós temos pessoas desqualificadas no mercado. Então a própria empresa, juntamente com as entidades de classe, tem que trabalhar isso. Não tem alternativa, eu estou falando com o Marcos. A gente, assim, só para fazer um adendo, a gente traz bastante curso de qualificação. Ano passado nós tivemos 2 pelo Senac gratuitos. E tu sabe que é uma dificuldade para preencher as vagas? Eu sei. Gratuitos. É uma dificuldade para preencher as vagas e cursos bons. Uma observação, Marcos, nem sempre o que é de graça, certo? É o que o pessoal valoriza e vem. A gente subsidia para poder ajudar o comércio, né? Então, é complexo. Nós temos uma forma de contratação que eu acho que para pequenos comércios, porque eu me coloco como pequeno comerciante. Eu comecei minha loja com uma sacolinha, entendeu? Então, eu aprendi na paulada. E muitos comerciantes que estão escutando, eles aprendem na paulada, porque eles não conseguem procurar gestão, tu não sabe nem aonde procurar. Às vezes, é tão falho para ti. Procura no Cindy Lojas. Mas muita gente não sabe aonde procurar. Então, o Senac, hoje eu vejo, tem tantas opções, entendeu? Cindy Lojas, Senac, ACI, todos têm algum treinamento. E nós fizemos na hora da contratação, tentamos contratar pessoas que tenham iniciativa. Essa é a palavra. Essa pessoa chega lá sem iniciativa, tu já vê que ele não tem vontade, ela não passa no primeiro filtro. Ou seja, não precisa ter experiência em varejo, em atendimento. Tem que ter vontade. Ela tem que ter vontade. Tem que ter vontade de aprender. E a gente faz uma entrevista. Que na verdade é o segredo sempre. Bom, nós vamos continuar com esse tema. O tema é longo. O tema no próximo programa, então, por favor, não percam, tá? Mas eu quero agradecer e deixar para vocês assim um especial abraço, carinho, porque a gente tem que começar a trabalhar melhor nas questões assim, o que um Senac, uma ACI, Cindy Lojas e outras entidades de classe podem fazer para ajudar nessa situação o pequeno varejista, o pequeno empresário, porque na realidade eles são a base da nossa geração, do nosso PIB. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado aí a todos. Obrigado.